Olá, boas-vindas a mais uma exploração detalhada trazida diretamente pela Forge College. Na nossa jornada até aqui, a etapa daquele Capstone Assemble and Deliver the Client Interaction Script foi concluída com sucesso, dominando todas as interações do lado do cliente. Só que agora o foco muda completamente. É hora que abrir a caixa preta e olhar direto para o coração da blockchain, as interações diretas e a comunicação autônoma entre os próprios programas on-chain na Solana. O plano de hoje é desconstruir a mecânica das invocações entre programas. A agenda é super direta. 1. O que são CPIs? 2. A metáfora da cozinha. 3. Regras do runtime. 4. Transferência de token. E 5. Próximos passos. Vamos abrir esse manual avançado de engenharia agora mesmo. Seção 1. O que são CPIs? Até esse ponto, o nosso foco principal estava naqueles clientes externos enviando instruções, certo? Mas olha só, a verdadeira maravilha arquitetônica da rede surge mesmo quando os programas começam a conversar e a solicitar execuções uns dos outros de forma totalmente autônoma. Essa definição que a gente está vendo carrega um peso enorme. CPI, ou invocação entre programas, é simplesmente o processo onde um programa on-chain invoca a instrução de outro programa dentro da exata mesma transação. Ou seja, em vez de enviar duas ordens separadas, o programa A pede para o runtime executar o programa B. O grande segredo formidável aqui é a eficiência. As CPIs reutilizam o próprio executor nativo da Solana, enxertando as contas no contexto atual e compartilhando o estado em tempo real, sem nenhum tipo de intermediário. Seção 2. A metáfora da cozinha. Para visualizar essas interações complexas de uma forma perfeitamente clara, é muito útil pensar nos programas da blockchain como chefes trabalhando ali intensamente, e nas contas como tigelas compartilhadas de ingredientes. Uma CPI é basicamente o equivalente a um chefe, no meio daquela cozinha frenética, pedindo para outro chefe usar exatamente a mesma tigela física que já está ali na bancada. Não tem cópia de segurança dos ingredientes rolando não. O compartilhamento de estado é totalmente direto e sem aquelas barreiras automáticas de isolamento. E nessa nossa cozinha, existem 3 regras absolutas. Primeiro, a mutabilidade. Os chefes só podem modificar os ingredientes se a tigela tiver o status gravável ativado. Segundo, as assinaturas. Algumas tigelas chegam à bancada com tampas trancadas por selos de segurança, exigindo uma autoridade específica para poder abrir. E terceiro, a atomicidade de erro, que é importantíssima. Se um chefe se atrapalhar, deixar a tigela cair no chão e estragar tudo, a regra rigorosa do restaurante diz que todo o serviço daquela mesa é instantaneamente cancelado. Seção 3. Regras do Runtime Solana. Deixando a cozinha um pouco de lado, vamos examinar como o protocolo impõe essas mesmas regras diretamente no nível do código. O projeto técnico completo de uma instrução CPI possui 3 componentes essenciais. Tem o Program ID, que informa ao runtime o destino exato do roteamento. Temos os dados da instrução, que contém as variáveis serializadas que só o programa receptor vai conseguir interpretar. E os metadados da conta, que funcionam como um verdadeiro portão de segurança implacável. É aqui que o runtime verifica a presença da conta, garante as marcações de gravabilidade e audita as assinaturas. Se qualquer coisinha estiver fora do lugar, o acesso é sumariamente negado antes mesmo do segundo programa começar a rodar. E esse comportamento implacável é regido pelo quadro de execução em pilha. Cada chamada CPI empurra um novo quadro para cima da pilha de execução. Um detalhe muito fascinante é que o runtime não fica duplicando verificações à toa em chamadas alinhadas. Ele desduplica e aplica dinamicamente a permissão mais flexível que já foi autorizada naquele quadro. Contas graváveis lá no topo da transação continuam graváveis lá no fundo. Porém, direitos de assinatura não podem ser inventados do nada, né? Eles são estritamente limitados ao que foi autorizado ou derivado no exato momento da chamada. Seção 4. Transferência de tokens. Agora, movendo da teoria pura para um cenário do mundo real com uma das operações mais onipresentes no desenvolvimento Web3, o caminho dessa execução de código usando um PDA, que é um endereço derivado por programa, segue passos bem lógicos. No passo 1, o programa A precisa invocar a API assinada. Como os PDAs não têm aquelas chaves privadas convencionais, o programa é obrigado a passar as seeds, ou as sementes, explicitamente junto com a invocação para poder reivindicar a autoridade daquela assinatura. Daí, no passo 2, o runtime assume o controle, verificando se as contas de origem e destino estão devidamente sinalizadas como graváveis. E no passo 3, o programa B, que é o programa de token, finalmente processa a transferência. Sem a assinatura correta no início, o programa B simplesmente rejeita a operação e tudo para na mesma hora.
E toda essa complexidade sequencial naturalmente levanta uma pergunta super crítica. O que realmente acontece se a transferência do token falhar bem no meio da execução? E se, por exemplo, o saldo for insuficiente, mas o programa A já tiver alterado outros dados e estados importantes antes de chamar o programa B? Bom, a resposta implacável do sistema é a reversão de transação. O runtime aborta imediatamente o quadro de execução atual e reverte absolutamente todas as escritas que pertenciam a esse fluxo atômico. Lembra daquela regra da cozinha? Se o chefe deixa a tigela cair e estraga tudo, o runtime da Solana literalmente dobra as leis do espaço e do tempo para garantir que aquela tigela nunca tenha existido. Ele apaga todas as provas e reverte o estado de volta à estaca zero. É matematicamente impossível confiar em dados parciais após um erro crítico não tratado. Seção 5. Lições e próximos passos. As regras não negociáveis para construir aplicações seguras exigem atenção total. São como verdadeiros mandamentos da Web3. Primeiro, a ordem dos arrays de contas importa muito, e aquelas marcações explícitas de quem pode escrever ou quem deve assinar são vitais. Segundo, é absolutamente indispensável implementar verificações locais bem rigorosas, validando os proprietários das contas antes de passar o controle para um programa externo. Isso evita o acionamento de erros caríssimos no runtime. E terceiro, o sequenciamento seguro do fluxo de controle deve assumir que uma CPI sempre pode falhar, bloqueando antecipadamente qualquer vulnerabilidade ou ataque de reentrância. Dominar as CPIs desbloqueia o verdadeiro superpoder de composibilidade da blockchain Solana. Compreender essas engrenagens fundamentais é a chave primária para construir aplicações descentralizadas que sejam realmente robustas. O código não existe num vácuo isolado. Então, o desafio intelectual que fica para a nossa comunidade é o seguinte: como as futuras gerações de aplicações vão aproveitar essas iterações formidáveis, milissegundo a milissegundo, para criar sistemas financeiros globais e jogos totalmente interconectados. E assim se conclui a nossa investigação de hoje sobre esse maquinário incrivelmente eficiente. Esta exploração detalhada é uma iniciativa educacional orgulhosamente trazida pela Ford College. Para uma imersão ainda maior nesses padrões arquitetônicos essenciais e para continuar dominando a infraestrutura da Web3, o próximo passo lógico é acessar ford.college. Tem um repositório vasto de conhecimento técnico estruturado esperando por lá. Fica aqui o nosso imenso agradecimento pela companhia neste mergulho profundo e até a próxima!